Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero tratar sobre chamada de imagem quando você faz operação com opções. Então fica atento aqui até o final desse vídeo porque vai ser importante. Eu quero trazer aqui assuntos de por que chama chamada de imagem, o que é uma chamada de imagem, quais os riscos que incorrem na sua carteira se você tiver uma chamada de imagem e como evitar a chamada de imagem. Então fica comigo até o final. Antes de iniciarmos o nosso conteúdo aqui, eu quero pedir que se você não for inscrito no canal e gostar do conteúdo, você já se inscreve, deixa o seu like, encaminha para outras pessoas que você sabe que trabalha com opções de ações, mas que entram em desespero quando alguma coisa acontece, principalmente chamada de imagem, que é um assunto que recorrentemente você, uma hora ou outra, vai se deparar com isso. Então a ideia aqui desse vídeo é justamente tranquilizar e mostrar como é que você pode estar evitando coisas nesse sentido. Então o motivo de eu estar gravando esse vídeo, porque essa última semana tivemos uma série aí de, eu diria, exigências novas na B3, né? A B3 ela está exigindo muito mais margem do que os meses anteriores. Então, quando isso acontece é porque o cenário do mercado é um cenário de mais incertezas. Então, o cálculo de margem requerida pela B3 é um cálculo que é feito diariamente. Então, se o ativo em que você está posicionado, ele aumentou muito o risco, a incerteza sobre ele, então se está acontecendo um aumento nos aluguéis da ação, objeto da operação que você está montando ali, então é natural que a B3 ela vai requerer mais margem. É por isso que é importante que quando você for montar qualquer tipo de operação, principalmente estruturas mais complexas com opções, que você saiba exatamente a margem que está sendo consumida e que você tenha uma folga nas montagens. Eu vou mostrar aqui na minha tela como é que funciona essa ideia de chamada de imagem. Vem aqui comigo na tela. Vamos aqui no meu famigerado Excel, que fica fácil aqui da gente conseguir compreender. Então a lógica é o seguinte, ó, se você tem uma carteira, bota aqui, ó, carteira de investimentos de 100 mil reais, para ficar fácil aqui o cálculo, 100 mil reais. Primeiro você tem que saber quais os tipos de ativo que compõem essa carteira. Se são ações, se são títulos públicos, se são fundos de investimento, se é CDB, LCI, LCA, etc. CRI, CRA, essas baboseiras que tem no mercado. Beleza? Vocês vão entender exatamente aqui quais são os itens que compõem essa carteira. E aqui a gente vai chegar na seguinte conclusão. Quais ativos são aceitos na sua carteira de garantia? Ações são aceitas na carteira de garantia? Sim. Títulos públicos são aceitos? Sim. Fundos, CDB, LCI não são aceitos na carteira de garantia em regra. Quem define essa carteira de garantia é a B3. Então grava essa informação. B3 é quem chama a margem. A B3 é que define qual é a necessidade de garantia. Quando a gente parte aqui para a ideia do título público, você tem o título Tesouro Selic, que é um pós-fixado, né? Ou, para os mais antigos, LFT. Você tem também aqui os títulos pré-fixados e os indexados à inflação, que é o IPCA. Esse título Tesouro Selic aqui, por exemplo, ele praticamente não tem uma variação grande de marcação a mercado. Ele tem apenas um deságio, e esse deságio depende da duration desse título. A duration é a duração que ele vai demorar ali até chegar no vencimento. Então, quanto maior for esse prazo, você pode sentir um pouquinho, mas é insignificante. Eu costumo dizer que o título do Tesouro Selic ele não tem marcação a mercado, porque em regra o crescimento dele, que é diário, sufoca a marcação a mercado que teria por conta daquela parcela pequenininha. Então considere o título do Tesouro Selic como uma crescente apenas e não uma oscilação como acontece com o pré-fixado indexado ao IPCA. Os títulos públicos são os melhores ativos para você utilizar na carteira de garantias da B3, são os melhores. As ações, tem ações que são aceitas e algumas que não são aceitas. Quais ações que não são aceitas? São aquelas que representam alto risco na carteira. Tem muita gente com ações de empresas em recuperação judicial, empresas ali penny stock, né, abaixo de R$1, e está querendo incluir na carteira de garantia. Muitas delas não serão aceitas pela B3. Uma outra ação que também não é aceita é a própria B3, né? B3SA3, porque a B3 ela é a operadora da bolsa, ela não pode se garantir, então ela não é aceita em carteira de garantia. Então as ações aqui, quanto melhor for as ações, menor é o deságio que a B3 ela faz na carteira. Vamos supor aqui que você tem ações aqui da Petrobras, você tem ação aqui do Itaú, você tem ação aqui do, sei lá, vou colocar aqui, PRIO.
O deságio dessas empresas aqui, MGLU 3, vou botar aqui Magalu também. O deságio dessas ações aqui, ó, ele é muito diferente, porque o risco que cada uma representa é diferente, o cálculo é individual. Então, se porventura a Petrobras, você tem aqui, vamos dizer que você tem aqui na carteira, Petrobras aqui tu tem 20 mil reais, você tem 20 mil reais aqui dessa outra, 20 mil reais dessa e 20 mil reais dessa. E você tem aqui de Tesouro Selic, 20 mil reais aqui, bota aqui o Selic. Tesouro Selic, 20 mil reais. O deságio, ele vai ser tão maior quanto maior for o risco de cada um desses ativos. Então, no caso aqui da Petrobras, se porventura o deságio da Petrobras for aqui de 20%, vou trazer meu rosto para cá. Se for um deságio aqui, bota aqui, ó, deságio. Vou supor aqui 20%. Esse deságio de Itaú aqui, 20% também, são empresas bem parecidas ali em termos de volatilidade e tal. O Itaú é até mais estável do que Petrobras. Prio já é mais volátil. Então a Prio vai ser 30%, por exemplo. Né? A Magalu aqui vai ser 50%. Tô, é claro que botando exemplos esdrúxulos, né? Porque eu quero que vocês entendam a lógica. Quanto maior o risco da empresa, maior é o deságio. A Selic às vezes aqui é 1% de deságio, 2% de deságio, 5% no máximo. Entendeu? Então, como é um ativo muito seguro, o deságio é muito pequeno. Então, se você tinha a carteira de 100 mil aqui e você teve esse deságio, a carteira de garantias da corretora, da B3 aqui, né, que vai ser utilizado, vai ser esse valor menos esse valor de cá. Beleza? Então, ele vai considerar aqui, ó, esse valor aqui vezes 0,8 de cá. No de cá, da mesma forma aqui, vezes 0,8 também. O de cá já vai ser esse valor vezes 0,7. O daqui vai ser esse valor vezes 0,5. O daqui vai ser esse valor vezes 0,99. Então, perceba que a carteira de garantias, no final das contas, ela vai ser uma carteira muito inferior ao valor que você de fato tem na sua carteira. Você tinha aqui 100 mil. Aí você quer montar uma operação olhando para os 100 mil. E você não vai conseguir extrair os dados reais assim. Como é que você consegue ter a certeza de quanto de ativo está na sua carteira de garantia? Pedindo à corretora para emitir um relatório chamado de RTC. Esse relatório ele te mostra quais ativos estão na carteira de garantia, quais os valores de deságio dele, qual a garantia necessária ou exigida para a operação que está aberta. Então, sabendo disso daqui, ó, você já sabe que o valor que você tem na carteira é diferente do valor da carteira de garantias. Pronto. Sabendo disso, você pode simplesmente fazer uma verificação. Deixa eu abrir aqui um outro site aqui, ó. Você tem aqui um simulador da B3 que você pode estar verificando o quanto de garantia uma operação ela vai estar requerendo. Se eu pegar aqui, por exemplo, e colocar um ativo, vou botar aqui, ó, B3, BBSA, qualquer coisa aqui, ó. Pegar qualquer ativo desse aqui. E vou colocar aqui uma quantidade de 10 mil unidades vendida, tá vendo? Só vai requerer garantia as posições que você tiver uma obrigação, operação vendida, por exemplo. Se eu adicionar esse ativo aqui e colocar aqui para calcular, ele vai me dizer exatamente a garantia necessária, exigida, que vai me requerer 145.449,61 de garantia. Esse é o meu risco das posições. Aí eu estou aqui com uma carteira que está aqui com 75.800 em garantia, né? Porque eu verifiquei exatamente o deságio que a B3 está dando nos ativos que eu tenho em carteira. Então, nessa continha aqui, eu vou ter que baixar a minha quantidade. Baixar para quanto, gente? Deixa eu botar aqui 7.500 para verificar o quanto ficaria. Então, aqui eu já estou com 109, muita coisa ainda. Então, vou reduzir aqui para 4.000, 58.000. Então, aqui eu recomendo o seguinte. É claro que eu peguei uma opção aqui aleatória, só para mostrar para vocês aqui que é fácil fazer o cálculo no simulador de margem da B3. Só que aqui é o seguinte, gente. Tem gente que vai querer deixar isso daqui no gargalo. Ah, não, gente, eu quero utilizar aqui 5.000 aqui, quero utilizar tudo que tem. Já existe um deságio lá na B3, eu não quero dar um outro deságio. Aí você está aqui com 72.700, mas você tem 75 aqui, você está no gargalo. Qual é o problema disso? Como você tem uma carteira que compõe aqui ações e títulos, esses ativos daqui, ó, eles também vão oscilar a necessidade de margem ou deságio. Esse deságio da Petrobras, se porventura ele aumentar para 25, o deságio desse para 25, o deságio daqui for para 50, a sua carteira de garantia que pode baixar para 60 mil, entendeu?
Quando chegar em 60 mil aqui, o que vai acontecer? Além de ter um problema aqui da desvalorização que vai baixar as suas garantias, você pode também ter um incremento na garantia requerida pela B3. Então, esse cálculo aqui que eu estou fazendo, que está requerendo agora aqui 72 mil de garantia, amanhã pode ser 75, pode ser 80, e é aqui onde está o problema. Então, nesse caso aqui, ó, o que é recomendável? Se você fez o cálculo e está com 75 de garantia, não opere 75, opere 50. Então, numa montagem dessa daqui, você reduz a sua quantidade aqui, no caso, para você precisar demandar apenas 50 mil em garantia. Nesse caso aqui, 58 e tal. Então, a ideia aqui é você dar o seu deságio também, para você não ficar à mercê do mercado, porque o mercado ele pode aumentar o nível de volatilidade e de incerteza e você precisar de mais margem. Aí nesse caso aqui, ó, você tinha 75 em garantia, aí a B3 lá você fez o cálculo, estava em 68 aqui de garantia, de repente a B3 requer lá 80 mil de garantia, mas você só tem 75 e 80 de garantia. Qual o problema da chamada de margem? Muita gente entra em desespero quando vê uma chamada de margem. Chamada de margem não é um problema em si. O problema da chamada de margem é que o mercado está dizendo assim, ó, coloque mais garantias porque o risco da operação está aumentando. É isso que ele está dizendo. Só que às vezes essa necessidade de margem aqui, ó, necessidade, pode crescer mais, mesmo sem você ter uma queda no seu ativo objeto, no caso de trabalhar com put. Então, às vezes, o ativo objeto que você está trabalhando está bem estável, e você tem um aumento na necessidade de margem se o mercado ficar muito volátil naquele período. Então, ainda que o risco da sua operação se mantenha consistente, né, constante ali, você pode ter um aumento, um incremento na chamada de margem. Se você tiver no gargalo, essa chamada de margem aqui, ó, você vai ter duas alternativas, a alternativa 1 e a alternativa 2. Primeiro, ou colocar mais dinheiro, aqui, colocar dinheiro na sua carteira, ou deixar que a corretora coloque dinheiro. Corretora colocar dinheiro. Então, na maioria das vezes, as pessoas não têm o dinheiro para colocar. Nessa brincadeirinha aqui, ó, você teria que colocar essa diferença. Como o cálculo é diário, hoje a sua necessidade de margem ficaria em 4.200. Se você não tiver o dinheiro, quem é que vai ter que colocar esse dinheiro aqui? É a corretora. Só que quando a corretora coloca, ela não vai botar o dinheiro dela de graça. Ela vai te cobrar uma taxa. Então, aqui essa taxa você pode ter, por exemplo, na XP, na Rico e na Clear, eles estão cobrando ali, tem uma variação, você pode negociar essa taxa, mas o mínimo, se eu não me engano, o mínimo que elas cobram lá é de 0,45% o valor negativo que ficou. Então aqui ele vai te cobrar aqui, ó, cobrar uma taxa. Juntamente com essa taxa, você tem também o IOF, que vai cobrar aqui um percentual também desse valor. Só que isso aqui é ao dia. Ao dia. É claro que a chamada de margem ela pode acontecer no início do dia e pode devolver no final do dia. E aí você não ter nenhuma cobrança, porque a cobrança ela acontece se você virar de um dia para o outro com saldo negativo. Né? Então aqui, se essa chamada de margem ela aumentar para 6 mil, por exemplo, o valor que você vai pagar é maior. Tem uma chamada de mais de 50 mil, porque você fez uma operação ali e tal, 225 mil. Então esse valor ele vai estar crescendo. Na Genial, o valor dessa chamada de margem pode chegar a 0,4%. Então já é um pouco menor o valor, se você tiver lá com margem fácil lá ativado na corretora. Então isso aqui, o problema da chamada de margem em si, é simplesmente estar pagando essa taxa. Se o problema da taxa aqui, vamos supor aqui que você poderia fazer aqui a montagem da sua operação com 70 mil. Se você fizer com 70 mil, a chance de você ter chamada de margem é grande. Mas a chance de você ter um custo pequeno ali, né? Vamos dizer ali que você teve uma chamada de mais de 5 mil na brincadeirinha. Então você tem um custo ali de 20 reais. Aí você tem duas escolhas. Eu vou fazer um deságio na minha carteira. Esse deságio eu vou abrir mão de um lucro que eu poderia estar tendo para evitar que tenha chamada de margem. Então, a comparação é, se o custo do pagamento das taxas superarem aquele valor que eu vou estar deixando de ganhar, é melhor você fazer um deságio grande. Agora, se o custo for inferior àquilo que eu estou abrindo mão ali, é melhor ganhar aquele dinheiro e pegar parte dele e pagar os custos da corretora. Porque aqui é como se fosse um empréstimo forçado a um juros caro, né? Que eu diria que 0,4, 0,45 são juros caros.
né? Inclusive tem corretora que cobra 1%, então é um valor absurdo que eu acho, né? Mas o problema aqui é ficar pagando taxas em si, né? Agora, se a operação estiver degringando ali porque a pessoa não calculou direito, montou a operação errada, não fez um estudo no ativo objeto sobre a tendência naquele período que a operação vai estar aberta, aí é outra conversa, aí é outra análise. Esse vídeo aqui é para te mostrar que não é um problema você ter chamada de imagem. E o porquê que acontece chamada de imagem. Você precisa ter uma carteira de garantia, a carteira de garantia precisa estar bem adequada, bem ajustada, os ativos da sua carteira vão ser determinantes para definir qual o deságio que a B3 vai dar, e a montagem da operação precisa ser verificada qual a necessidade de imagem e se está de acordo com o que você tem na carteira de garantia. Isso são pontos que precisam ser analisados antes da montagem da operação. Então a ideia principal aqui desse vídeo é tranquilizar as pessoas que está tendo chamada de imagem na corretora ali, né? Então assim, se você montou a estratégia direitinho, está acompanhando, o strike está bem distante disso, sua intenção não é ser exercido, não tem por que ter pânico com chamada de imagem. Agora, se os custos ficarem muito altos, aí vale a pena você diminuir parte da exposição vendida, da perna vendida, que é a perna que está chamando margem na conta. Se você diminuir ali, e até para fazer a diminuição, é interessante que você faça uma simulação para verificar a margem requerida do momento e o quanto vai ficar depois de você diminuir um pouco da exposição. Lembrando que a recompra vai consumir saldo, vai consumir dinheiro. E esse dinheiro, em regra, é uma devolução de parte do que você ganhou na montagem. Então vamos ter aquela ideia assim de trabalhar de forma consistente. Esquece esse negócio de ganância, usura, de ganhar percentuais absurdos, porque em momento de instabilidade, a gente não está em momento de estabilidade. Aliás, eu não conheço o Brasil sem instabilidade. O Brasil está sempre assim. Então não vamos ficar dependendo de sorte. Tá? Quem depende de sorte, geralmente não vai ter sorte. A lei de Murphy vai vir com força em cima dele. Então, não trabalhe com derivativos sem fazer um estudo antes, um estudo prévio, para que você realmente tenha sucesso nas suas montagens. É o que nós fazemos aqui. A gente gasta muito tempo no estudo do ativo, verificando a questão do histórico, do prazo que a operação vai estar aberta, faz os cálculos tudo direitinho, e mesmo com todo o estudo, às vezes acontece chamada de imagem na carteira dos clientes. E a gente entra em contato com o cliente e fala, ó, não se preocupa com isso, vamos fazer uma comparação aqui do custo que a corretora está cobrando. A gente quer as corretoras que tem o menor custo possível. Se a gente percebe que a taxa está ficando muito alta, a gente diminui um pouco da exposição ali, até para verificar se já sana aquela pane ali da chamada de imagem, né? Mas não é um problema em si a chamada de imagem. O problema é ficar pagando taxa e quando essa taxa supera o ganho que você está tendo na montagem. Aí começa a ter um problema mais de custo, não é um problema assim da operação em si. Inclusive, quando a gente, nos casos em que a gente teve chamada de imagem, o strike da opção vai extremamente distante do valor da ação, né, do spot ali. Então não é uma preocupação em si. Então fica atento com essas questões e ligado nos cálculos, nos pontos que vocês precisam estar atento, justamente para não entrar em desespero assim. Agora é sempre bom que você tenha alguém que entenda do assunto para vocês não fazerem besteira na carteira. O que eu percebo muita coisa acontecendo assim, gente que não tem o conhecimento completo sobre a questão das opções, então entra em desespero quando alguma coisa diferente do que está habituado acontece. Então é muito importante que você tenha o acesso a pessoas que têm o conhecimento, que já viu acontecer diversas coisas e sabe como resolver o problema. Porque em tese, quando você está em desespero, a tendência é que você faça mais besteira do que se você estivesse em um momento bem tranquilo. Então o desespero leva a pessoa a ter outras decisões erradas. Então nenhuma decisão deve ser tomada no calor da emoção e nem no pânico ali não. Beleza? Então se gostou do conteúdo, já se inscreve no canal, envia esse vídeo para outras pessoas também, que assim a gente consegue ajudar mais pessoas a entender sobre esse mercado de opções, que é um mercado que é fascinante, mas precisa entender o que está sendo feito. Beleza? Então até o nosso próximo encontro.